Muito boa tarde, minha gente. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal Matemática com Will.p no segmento, então, Will.p TV in Space. Trazendo para vocês, então, continuando aí, a nossa maratona de lives, né, durante o dia de hoje, 11 de março de 2023. Nós acompanhamos, né, mais cedo aí na madrugada, o undocking da missão Cruise 5 Dragon Endeavour, né, direto então da Estação Espacial Internacional. Hoje, agora no horário da tarde, né, daqui a pouquinho, a partir das 15 para as 3, nós vamos então acompanhar aí a segunda tentativa de voo então do primeiro veículo produzido em uma impressora 3D, né, da Relative Space, o veículo então chamado Terran. Lembrando que antes estava programado para as 3 horas da tarde, né, o lançamento. Porém, como está com problemas então com o clima, né, devido aos ventos fortes em altas altitudes, né, lá na Flórida, lembrando que o lançamento está sendo feito no complexo de lançamento número 16 na Flórida, daí teve que ser adiado aí por mais uma hora aí o lançamento, né? Então está programado agora para acontecer às 15h45 da tarde, a nova tentativa então de lançamento hoje do Terran. Lembrando também que mais tarde, a partir das 19h30, mais ou menos por aí, né, nós vamos acompanhar então a missão Stronger Together da Rocket Lab, tá? A partir então das 7h35 aí da noite, quer dizer. E também ainda hoje, a partir então das 9h55 da noite, nós vamos acompanhar então o retorno e o splashdown da Cruise 5 Dragon Endeavour, né, direto então da costa da Flórida. Certo? Então tudo isso ainda hoje aí para vocês. E já tem marcado então no dia 14, tá? Dia 14 de março, a partir então das 5 para as 9 da noite, nós vamos acompanhar então aqui o lançamento da missão de carga CRS 27, tá? A partir então das 5 para as 9, no dia 14 de março. Então já anotem aí na agenda de vocês, os links já estão todos aí, né, no nosso canal. Então quem é novo aí no nosso canal, quem está chegando agora, né, não deixe de dar o like, né? Dê o like aí na transmissão, compartilhe e também se inscreva, né, quem ainda não é inscrito. Estamos aguardando então o início da transmissão lá da Terran, direto então no complexo de lançamento número 16 no Cabo, Canaveral, na Flórida. Então quando a nossa transmissão começar, vou então trocar de câmera, né? Nossa câmera vai mudar e vai ficar só em destaque aí então a missão, tá certo? Mas a minha voz vai continuar ao fundo. Lembrando também que aí eu vou dar aquela ajustada também no nosso cronômetro, né, por conta do delay. Opa, já estamos ao vivo, vamos lá. Lembrando que aqui também no nosso canal é um dos únicos canais aqui que tem também o áudio da transmissão original. Também estou no aguardo da confirmação se vamos ter transmissão para a missão com o veículo Proton M lá da Rússia, no Cazaquistão, né, porque é uma missão militar, né, mas eu estou aí no aguardo. Então se vai ter transmissão ou não. A princípio não, porque como é uma missão militar, então às vezes eles não transmitem, né? E seria amanhã esta missão. Mas então já estamos ao vivo aí com a transmissão da Relative Space, primeiro veículo então produzido com uma impressora 3D. Não totalmente, né? 85% aí feito impresso em uma impressora 3D.
Na vez passada, né, quando a gente acompanhou aqui ontem foi? Não lembro qual foi o dia, deixa eu ver aqui. Deixa eu recapitular aqui. Foi no dia 8, né? No dia 8, quando a gente acompanhou a primeira tentativa, nós tivemos 4 holds e um abort, né? E depois um scrub. Os 2 primeiros tempos de hold, né, que nós tivemos, então foi devido a problemas com o propelente, né, que é um dos combustíveis do veículo. Depois aí com 1 minuto de lançar também, aí tivemos o tempo de hold e aí tivemos um abort. E logo depois disso, então, tivemos um scrub. E aí voltamos aí a nova tentativa hoje de lançamento, então, da Terran, da Relative Space. E aqui a gente acompanha todos os detalhes das missões para você ao vivo. Tudo ao vivo. Só estamos aguardando então contato lá direto com Cabo Canaveral, na Flórida. Pelo horário de Brasília são 14 horas e 48 minutos. Então aí, de acordo com o nosso cronômetro, 57 minutos para o lançamento. Não esqueça, hein? Hoje à noite ainda tem mais missões, hein? Tem a Rocket Lab, a partir das 19h35. E logo depois, a missão da Cruz 5 Dragon Endeavor. Retorno e Splashdown. Sábado, então, recheado de atrações para vocês. No nation which expects to be the leader of other nations can expect to stay behind in this race for space. The world's first 3D printed rocket. Rockets built and flown in days instead of years. That is the mission at Relativity. Relativity. Pois é, estamos vendo a história ao vivo, né? Com o primeiro veículo feito em uma impressora 3D. E aí, portanto, já estamos com imagens ao vivo, direto então do Cabo Canaveral, na Flórida. Eu deixo então aquele toque no ajuste.
Welcome back. Thank you for joining us again. E aí estamos de volta novamente, né, de Cabo Canaveral, na Flórida. A segunda tentativa, então, de lançamento da Terran. Today's flight is named Good Luck, Have Fun, or GLHF for short. This is Relativity's first launch. We'll be bringing you live coverage from Launch Complex 16, which is our launch pad here at Cape Canaveral, as we prepare for historic liftoff. Estamos aí então no complexo de lançamento número 16, Cabo Canaveral, na Flórida. Estamos aí com apenas problemas aí com ventos, né, em altas altitudes, mas espero que hoje então ocorra tudo bem aí com o lançamento de hoje, programado então agora para acontecer às 15h45 da tarde. Esperamos que não tenha nenhum problema aí com hold, né? Chega de hold. Together, we'll be guiding you through our second launch attempt today. Now, if you joined us on Wednesday during our initial attempt, you know we ultimately decided to scrub due to propellant conditioning issues. Before we get underway today, we want to share a bit more detail and explain how it impacted our first attempt. During Wednesday's operations, a ground equipment valve was malfunctioning. This prevented us from having adequate control over achieving the cold temperatures we aim for with our... Até o momento, então, tá tudo tranquilo para o lançamento de hoje, né, da segunda tentativa de voo, então, do teste da missão Good Luck, Have Fun. Terran, programado então para as 15h45 da tarde, na tarde de hoje então, do dia 11 de março de 2023. Então lembrando que na vez passada que nós acompanhamos então no dia 8, nós tivemos então 4 holds, né, 2 aí devido então a problemas com propellant, né, e mais um então devido a problemas técnicos aí. Mas hoje, aparentemente até agora, não tivemos nenhum hold até o momento, apenas um recycle do novo T0 devido então a problemas com o vento. The good news is that propellant loading is proceeding smoothly today with no reports of issues. Então a boa notícia aí que ela tá dando, né, que a questão do propellant aí tá tudo tranquilo, né, no momento. Temos aí nenhum problema aí com o propellant. 50 minutos. Por enquanto, então, tá tudo verde para o lançamento. Então, aí temos as imagens do veículo, do Terran. We use a combination of data from global forecast system modeling and real-time data from 50 minutos which we are releasing periodically. We for the liftoff. If enough thrust vector control or TVC margin is there to overcome the atmospheric wind shear as Terran 1. Lembrando que a expectativa, então, de voo, né, a tentativa de hoje é de 110 feet de altitude e 7.5 feet de largura, né, de rádio. Thank you, Arwa. Arwa will provide regular status updates over the course of the countdown. In the top left of your screen, estamos só aguardando então a contagem terminar aí, né, para que tudo dê certo hoje. Esperamos aí que dê tudo certinho hoje para o nosso primeiro veículo produzido em uma impressora 3D. Our much larger medium to heavy lift reusable launch vehicle. The lessons learned from this mission will also enable us to improve our software-driven approach to manufacturing. Então estamos vendo a história sendo escrita na nossa frente aí, de novo. Which is 85% 3D printed by mass. It's in a race to become the first methalox-propelled rocket to achieve orbit.
And if orbit is achieved, Relativity A will história então also sendo become the escrita aí, first venture-backed bem na nossa company frente. to have successfully reached orbit on its first flight. And it's worth Faltando noting então menos de that while Terran 48 will be minutos capable of lifting 1,250 para kilograms liftoff. into low Earth orbit or LEO, today's launch doesn't have a customer payload. We do, however, again have a memento on board, one that's quite unique to Relativity that we'll tell you more about later. So liftoff is currently scheduled approximately 48 minutes from now. This estimation may change as we work through our countdown. We will keep you updated along the way. Today's launch window lasts for 3 hours. This gives us time to troubleshoot any issues. If there are any unforeseen issues during the countdown, we can pause the launch sequence if necessary. And as we await our first launch, let's take a minute to reflect on the path to this historic moment. In just 7 years, we've gone from an idea on the back of a coffee receipt to the 1,000 plus full-time employee company we are today. Vamos ver aí um pouquinho sobre a Hi, I'm Tim Ellis. história da I'm companhia CEO Relative of Space. Relativity Space. I'm Jordan Noon. I'm CTO and co-founder of Relativity Space. And we are building the world's first fully 3D printed, robotically assembled rocket launch vehicle. It's called Relativity Space. It's happening at a young startup called Relativity. Startup in LA's aerospace hub that's on a mission to completely 3D print a rocket. They're going to launch over there at the Cape Canaveral Air Force Station with a rocket that they are printing with the world's biggest 3D printer. Starting Relativity is a pretty big adventure. We wanted to be the first company in the world to 3D print an entire rocket, and I really felt this was inevitable. It's just myself and Jordan Noon. I was 25, I think he was 22, so we were getting an early start at building this thing. What's amazing is I actually have a photo of a Starbucks receipt where we wrote out the original vision of Relativity. Really, we knew building our own 3D printers, which had to be the world's largest 3D printers, was one of the first things that we had to figure out. So we spent the first couple of years really refining that technology, just frankly figuring out how to build a finance team, get customers, get any traction at all, really, just to start to breathe life into this vision that we were building towards, and having those first employees really start to define the values and culture of Relativity. Our first engine tests, our first igniter tests, our first Stargate prints of full-scale hardware, and man, I'll tell you, some of those early prints look like piles of metal and pretty crappy, so we really had to figure out how to refine the technology. Those early days, there were a lot of hard-won battles, but we learned really quickly and really started to hit an inflection point about 3 years ago. Sending that email to Mark Cuban, I just felt we had absolutely nothing to lose. 3D printing is the future. I really feel so lucky that we live in a special time where we actually have the tools, the momentum, and the ability as a company and as an industry leading humanity's future in space. This is the year we're doing it. We've got tons of great team members working on it every single day, and I believe it's a challenge for any team, but for our team, we've got nothing to lose, so I'm very excited and humbled by the people that have joined us and what it means to actually build this thing together. E aí, novamente estamos com as imagens ao vivo, direto do complexo de lançamento número 16, no Cabo, Canaveral, na Flórida. Terran.
often get asked, what is Faltando relativity então aí space? 43 minutos para o We lançamento. are a rocket company. We build rockets designed to offer high performance and reliability while costing less to build and fly. This lets us put our customers first. Our long-term vision is to expand the possibilities for the human experience by creating humanity's industrial base on Mars. Our rockets, Terran 1 and Terran R, have already been met with significant market interest. To date, Relativity has announced nearly a dozen signed customers for commercial and U.S. government payloads. Some of our customers include OneWeb, Iridium, NASA, and the Defense Innovation Unit. Currently, Relativity's customer contracts amount to more than $1.65 billion. We are a private venture-backed company, and to date, we have raised over $1.3 billion in capital, with our most recent $650 million Series E round. This funding has allowed us to make progress on Terran R, as well as get Terran 1 to today's launch. With that, let's take a step back and see how we're tracking towards launch. We are currently at T-minus 42 minutes. The vehicle still appears to be operating nominally. The weather is looking good so far. We're still keeping an eye on those upper level winds, but other than that, we're tracking well towards a 1300 Eastern Time launch. That is great to hear. Então, sobre a questão do tempo, né, que ela falou, né, estamos aí tudo pronto, né, ok? Só o pessoal está monitorando então os ventos em alta altitude, mas por enquanto então não está interferindo no lançamento. Só interferiu naquela hora do início, né, mas até o momento está tudo ok. Faltando então menos de 41 minutos e 20 segundos para o lançamento. Through robust ground testing, we're confident that we have a real shot. Então, nesse momento o veículo então está sendo abastecido aí com oxigênio líquido. Lembrando que mais tarde, então, a partir das 7h35 da noite, continuaremos aí com a nossa maratona de lives para então a missão da Rocket Lab. As a business, we are following the Pathfinder product development approach. So the Terran 1 that you see on the pad today has always been our Ainda Pathfinder. hoje. It was designed to be a development platform for Terran R, and it has served us exceedingly well to date in that capacity as we've progressed through printing and testing ahead of today's launch. Arwa, what would we call success for today's launch? Well, again, safely clearing the pad, getting out over the ocean, and passing the point of maximum dynamic pressure, or max Q, would be a big inflection point for today's launch. This is because it's the point where the structural Então, nosso teste hoje aí deve até seguir o ponto de max Q, né, com máximo dinâmica e pressão. Much of what has already been proven on the ground. During acceptance testing, the 40 minutos even beyond what we anticipate it will encounter. Para ver então se ele aguenta aí todo o estado do lançamento, né? Porque quando passa aí do max Q, é de boa. Mas até chegar a max Q, né, tudo pode acontecer, né? From there, we'll attempt to light the second stage and get Terran 1 to orbit. So at that point, it's going to be so tough not to jump out of our seats if Chegando a hora, hein? 39 minutos. Just as a reminder, stage 2 is targeting a 200 kilometer by 210 kilometer orbit, which is not a traditional orbital target. However, that is our target for today. Nesse momento, então, são 15 horas e 5 minutos no horário de Brasília. There is no customer payload on this flight. Instead, to celebrate how far Faltando aí 39 minutos para o lançamento. metal 3D print from the first generation Stargate printer inside of Terran 1's nose. Terran 1. And while we're on the topic of setting expectations, we will also note that we are unsure how much of the second stage flight we will be able to share with you live. While we do have cameras on board, we will be prioritizing vehicle telemetry sensor data for this launch in order to maximize our learnings. And as a result, the video connection could be spotty. So in the event that we do lose video,
We will do our best to keep you up to date as we receive telemetry. Então, a bordo do veículo, nós temos então duas câmeras ligadas aí, sensores de telemetria, acompanhando então o desempenho durante o lançamento. We do have strict safety protocols in effect for today's flight and are closely coordinating with the FAA and Space Launch Delta 45. These protocols are standard for all launches and ensure that no one would be in harm's way if there were to be an anomaly. The window for today's launch attempt opened at 1300 Eastern and it lasts for 3 hours. The pad was cleared of all personnel again at T-minus 4 hours, followed by the start of propellant loading. Propellant loading is now nearly complete and we're going to top off our tanks and condition our propellant shortly. At approximately O abastecimento com o propelente já foi concluído. The launch director will poll the launch teams to ensure that all subsystems, weather, and the range are go for terminal count. Terminal Então, count até o will momento then aí, begin tudo at ok, T-minus tudo 70 verde. seconds, and that's when the vehicle's internal flight computer takes control of the countdown. Estamos aguardando então só a contagem Let's regressiva. talk about the process that got us here once again. Terran 1 is 85% 3D printed by mass. The items that aren't 3D printed include rubber seals, computer chips, valves, and other similar items. We see 3D printing as an automation technology, and we believe that long-term 3D printing will rapidly democratize space. We've already been able to unlock rapid part count reduction and rapid design iteration, and we're still very much in the early days of what's achievable. Now we use two classes of printers here, powder bed fusion or PBF, and vertical wire arc additive manufacturing or WAM. For those of you that are tuning in today for the first time, powder bed fusion or PBF is a process that uses a heat source such as a laser to sinter or fuse together particles in a layer by layer process. Let's show you an example of a PBF printed part. What you might see on the screen right now E temos algumas peças aí que foram produzidas pela impressora 3D, né, que foi a mesma que produziu o veículo de hoje. We use PBF to print our 9 Aeon 1 engines and the single Aeon vacuum engine on the second stage for Terran 1. We have been able to increase reliability through lowering our part count with PBF. And now let's maybe pull up an example of one of our WAM development articles. Our proprietary Stargate printers use WAM for printing the vehicle's structure. We developed a proprietary metal alloy that begins in a wire spool and is then fed into a Stargate printer. It's then heated and cooled rapidly to form small beads that, in succession, create the vehicle structure, layer by layer. That includes the Stage 1 and Stage 2 tanks that hold the propellant, their internal ribs, the common domes, and of course, the nose cone. This is essentially what makes up the bulk of the visible part of the vehicle on the pad, except now it's painted white 35 minutos para o lançamento, hein? that you see here. Now I do want to mention that Terran Nenhum hold até o momento. Estamos indo bem. Our third generation printer. But Sem our hold no fourth momento. generation printer will move horizontally to increase print sizes for our next and much larger vehicle, Terran R. But of course, first, we have to launch Terran 1. That is right. We have to launch Terran 1 today. So for those of you that missed Wednesday's broadcast, let's do a refresher about the Terran 1 architecture. Aí os dados do veículo, né, de hoje, então é um veículo com dois estágios e um interestágio. Starting from the left-hand side É um and the estágio bottom of the vehicle, there are 9 entre Aeon o 1 primeiro engines. estágio e o segundo estágio, Each engine né, has o a pico, thrust capability of about o nariz. 23,000 pounds at sea level. This gives us a E embaixo ali maximum aquela lift região ali of dos over motores, né? 200,000 pounds. The Aeon 1 engine is designed with a gas generator cycle. We have thrust vector control actuators, or TVCAs, on the engines to Lembrando control que the ele é engines todo during feito flight. 85% We have em completed uma more impressora than 2,000 3D. engine hot fires, and with 10,000 seconds of runtime across the 191 Aeon 1 hot fire tests. The 9 Aeon 1 engines are attached to the Faltando então aí agora menos de 33 minutos e 40 from segundos. the engine thrust. Daqui a pouco vamos nós, The né? thrust structure is the stage with the WAM printed tanks that Arwa just shared about.
This holds liquid oxygen on the top tank and liquid natural gas on the bottom tank. These tanks are pressurized using an autogenous pressurization system. We tap off a portion of the propellant from the engine, and this is run through heat exchangers that are mounted on the engines. The liquid propellant is converted into a gaseous state, and then this is piped back into the top of the tanks to maintain our required tank pressures. Above stage 1 is the WAM printed interstage, and this holds our stage separation mechanisms. For stage separation, we use a pneumatic pusher system. And above the interstage is stage 2, which has a single Aeon vacuum engine. This engine has a thrust capability of more than 25,000 pounds in vacuum and has the capability of multiple restarts. Stage 2 also has WAM printed tanks just like stage 1. And above stage 2 is the WAM printed nose cone. For future missions, this would be replaced with a fairing and also have a fairing separation system. As we mentioned, there is no customer payload for today since this is our first launch, but we did design Terran 1 with a payload capacity of 1,250 kilograms to low Earth orbit, or LEO, and 900 kilograms to Sun synchronous orbit, or SSO, for customer missions. All data from Terran 1 development will be fed into Terran R. But our Terran 1 rocket is only part of the formula. As we get closer to liftoff, Arwa, how about another status update? Yeah, of course. We are now at T-minus 31 minutes and counting. We're not tracking any current weather violations. As I said earlier, we're still going to keep an eye on those upper level winds, but the range is still green and the vehicle systems are still nominal. So as of now, we're still a go for our scheduled launch time. Now for our new viewers, here's a little more info about the systems you're seeing on the pad. The rocket rolls out of the hangar horizontally and is then lifted vertically by the transporter erector. This is the black vertical truss structure you see there behind the rocket. And then you'll also see 4 large towers surrounding the pad that make up our lightning protection system. They protect the vehicle from any direct lightning strikes. Inside of those, we have 4 much smaller black posts called rainbirds. They're used for acoustic mitigation for the rocket and do so by covering the pad with water to dampen the reflected acoustics at liftoff. The small flame you see at the bottom right of your screen is the flare stack. No need to worry there, this is intentional. It burns off flammable gases from propellant loading, venting operations, and priming of the engine igniters. It's a little harder to see here, but there it is. The small slide-looking structure beneath the vehicle is our water-cooled flame diverter. It's used to mitigate the heat from lighting the engines, and it directs the exhaust plumes away from the vehicle. You'll also see what looks to be 3 different levels under the rocket. The largest and lowest level is the pad deck, and directly above it is the launch table. This is where the launch mount pins to the pad and creates that flame duct. The launch mount on top of it is one component of the transporter erector. 30 minutos. Atenção para o aviso de 30 minutos para o lançamento, hein? It also contains the release system, or hold downs, and the quick disconnect, or QD carriages that provide propellant and other commodities to the vehicle while it's on the ground. And once again, a big shout out to the ground crews out here for all of their hard work. Estamos aí cada vez mais próximos aí do lançamento hoje da Relative Space do veículo Terran 1. They helped us prepare for today's second attempt. So thank you all so much for your incredible work. Até o momento então aí sem nenhum hold. Tudo normal, tudo seguindo aí de acordo com o cronograma. E aí mais uma vinheta da empresa aí. Os preparativos. Foi feito, né, o veículo. Vamos acompanhar.
E aí estamos de volta. Faltando 27 minutos. Estamos só aguardando então novas atualizações aí da centro de controle para o briefing das atualizações então do diretor de operações. Mas até o momento então tudo ok, a princípio, para o lançamento de hoje, hein? São exatos agora 15 horas e 18 minutos no horário de Brasília. Estamos acompanhando então a segunda tentativa de lançamento do veículo Terran, né? O primeiro veículo então produzido com uma impressora 3D. Lançamento então direto no Cabo Canaveral, no complexo de lançamento número 16, na Flórida. Lançamento programado para acontecer às 15h45 desta tarde de hoje. Daqui a 26 minutos. Será que hoje vai? Será que hoje vamos lançar? Ou vai dar scrub? Ou vai dar hold? Façam as apostas aí. A princípio está tudo tranquilo para o lançamento. Eles só estão monitorando a questão dos ventos. Nós vamos atingir aí até o ponto de max Q, ponto de máxima dinâmica de pressão. We are now awaiting a situational briefing from Clay Walker at around T-24 minutes. Então, quando completar aí menos de 24 minutos, né, nós vamos ter uma nova atualização das informações sobre as condições aí de lançamento de hoje. Guardem. Só lembrando então que às 19h35 da noite nós vamos então continuar a nossa maratona de lives do dia de hoje, com a missão então da Stronger Together da Rocket Lab. E em seguida, às 21h55 da noite, nós vamos acompanhar então o retorno e o splashdown da missão Cruise 5 Dragon Endeavor. Nosso dia então começou com a undocking da Dragon e vai terminar com o splashdown da Dragon. Então vamos ver aí a nova atualização daqui a pouco, dentro de instantes. Vamos aguardar então novas atualizações sobre o status então do veículo e do clima, para saber se está tudo ok. Nesse exato momento então são 15 horas e 21 minutos no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a nova tentativa de teste de voo da Terran da Relative Space. Faltando então aí menos de 23 minutos e 10 segundos para o lançamento. Até o princípio, o horário de lançamento então está programado para as 15h45 da tarde de hoje. Bem, nós já saímos então daquele período da tentativa anterior, né, do level winds before we proceed with the situational briefing. We should have an update here in just a few minutes. Estamos ainda com problemas de ventos em altas altitudes. Sigamos aí acompanhando novas atualizações. Mas de acordo com o que nós acompanhamos então na vez passada, né, nós superamos aí a marca então dos 2 holds. Nós tivemos aí de acordo então com o Propellant, né, tá tudo
tranquilo de acordo com a questão do combustível. Né? A questão do combustível, então, está superado. Agora, o problema de agora é a questão dos ventos, né? De altas altitudes. Aí na região da Flórida. E aí estamos acompanhando, então, novas atualizações para sabermos sobre essas condições dos ventos, né? Se vai ter lançamento ou se vai aguardar nova atualização ou não. Até o momento, tudo tranquilo. 21 minutos e 30 segundos para o lançamento. Esperamos aí ver o lançamento hoje, né? Todos nós queremos ver ele subir. Faltando agora menos de 20 minutos e 40 segundos para o lançamento. Estamos acompanhando, então, ao vivo, direto do complexo. Lançamento número 16, no Cabo Canaveral, na Flórida. Segunda tentativa de voo da Terran, Relative Space. Announcement on Countdown Net is the LD. We're holding the clock at T-minus 20 minutes due to upper wind violations. Stand by for new T0 time. Pra gente aguardar. From Clay, the team is going to hold at T-minus 20 minutes. We're going to continue 20 evaluating minutos. those upper level winds and get a new Estamos em T0. hold. Estamos em hold devido então a problemas com o vento. Estamos em hold. Nosso primeiro hold. Estamos em hold. Problemas então das condições climáticas aí, no caso, os ventos em altas altitudes. Clouds when it's coming out. Vamos então agora com o primeiro tempo de hold do dia de hoje. Nova tentativa então de lançamento do Terran Relative Space. First hold. Dessa vez é por conta então da questão dos ventos fortes que estão em altas altitudes. Prejudica e muito a questão do veículo, né? E aí o cronômetro então foi parado em 20 minutos com um volt. Eles aí estão avaliando a situação então dos ventos para calcular então aí o novo T0.
Tivemos um pequeno problema na transmissão local, mas já voltamos. Estamos ainda continuando em hold, devido então a problemas então com os ventos em elevadas altitudes, tá? Então aí estamos aguardando então um novo briefing, né, nova atualização aí da sala de controle, para avaliar então um novo T0. E aí temos que esperar. Are at T-minus 20 right now, and we're actually holding the clock due to upper level winds. The team is currently evaluating this and will provide an update as soon as they have it. However, the vehicle is healthy and the range is currently green, so as soon as those upper level winds slow down a little bit, we'll be able to provide another update. Então, como vocês puderam acompanhar aí, né? Estamos aí com problemas de ventos em altas altitudes. E aí, por isso que entramos em hold. Quando chegamos à marca aí de 20 minutos para o lançamento, né? Estamos avaliando a situação para ver se vamos ter um novo T0 ou não. Temos que aguardar.
minutes today, but we're expecting a briefing in the Bem, next estamos 5 to ainda 10 em tempo de minutes on hold, what's happening with the devido a upwind problemas com upward, the ventos reason em we're altas holding the clock. altitudes. We'll E continue listening estamos in and então hopefully everything sounds good. aí na expectativa então das novas atualizações da sala de controle para sabermos então as condições para o lançamento hoje, né? Se vai ter ou não. Sigamos então acompanhando.
we once again held the clock at T-minus 20 minutes due to weather issues, unfortunately. Bem, enquanto estamos aguardando aí, né, novas atualizações aí sobre a questão climática, estamos em hold devido então aos ventos em altas altitudes para a nova tentativa da missão de hoje, a Good Luck and Have Fun da Relative Space. Então vamos ver mais uma vinheta da empresa. My name is David Brown. I'm the Director of Integrated Performance at Relativity. I'm a Vehicle Simulation Engineer. And I'm a Staff Vehicle Simulation Engineer. One of the key things that we focus on in the department is connecting all the different teams, making sure the structures work with the engines work with the software, and the software works with the electronics hardware. I was lucky enough to work in a few different hardware startups. This is actually number 5 for me. Worked on electric vehicles, race cars, rockets, and manned spacecraft. A typical day in the life for me at Relativity can vary a lot, but in general, it'll involve running a lot of different trades and analyses, helping with mission planning tasks, and also building up new simulation capability. I've spent my entire career working on simulation controls. I started off working in the automotive industry on hybrid vehicles, and later moved on to motorsports and general consulting for other industries. When I saw what was going on at Relativity here about 3.5 years ago, I realized this is the coolest place to be on Earth, and I wanted to join the team. Some of the things that we get to learn every day, I don't think you can learn anywhere else, and the team that I get to do it with just makes it even sweeter. Specifically, some of the big challenges are around figuring out what parts of accepted practice in the rocket industry still make sense for us, and where we should change things, or when we should just throw it out and start over with a completely new approach. I think one of the most exciting challenges is getting to work on Terran, especially because our team gets to be really involved with the early design, running different trades and analyses and trajectories. And it's challenging because it's never been done before, but it's really exciting to really get to help shape this new vehicle. My role is usually involved taking small components and subsystems and integrating them into complex system models, which then have great predictive capabilities. What I find most exciting about this is then taking these models and using that capability to help guide design work. There's a lot of places where an engineer can come in today and still define how Relativity will do rocket engineering for the next 5 to 10 years. When we look for candidates in the integrated performance team, the main thing that we're looking for is hunger to face really hard problems and excitement to learn as you go. We're just looking for people with different views, different experiences, and different ideas to find the right way to do a reusable rocket next time around. I think someone who would be a great candidate for Relativity would be someone who enjoys working on complex problems and solving difficult challenges. Having any background with simulation or launch vehicle modeling is always helpful, as well as orbital mechanics or general physics background. One thing I would suggest for candidates coming from more traditional physics backgrounds is to basically demonstrate that you have the experience of taking the analysis that you've performed on a computer and turning that into actionable insight that you can share with the team and use to help guide design decisions. Right now the team's about 40. We're looking to double that in the next year or so. We've been growing a lot in the last year, but definitely a lot more to come as we get ready for Terran and all the fun physical challenges there. One of the very unique opportunities here at Relativity is being part of a lot of technical firsts. We printed our first rocket, we're testing it right now. We're about to go through our first launch, then our first customer, and eventually our first re-entry landing of a booster and reuse of it. One thing that people might not know about working in an integrated performance team in a rocket company is that a lot of us didn't have a rocket background when we came in. People come from cars, software development, engineering analysis, planes, missiles. I feel like the opportunity for a really fast pace of learning across a very broad range of technical topics, you can't really find that anywhere else. I think what draws people to Relativity is it's a unique type of physics. E aí voltamos com imagens ao vivo, tentando o complexo lançamento número 16 no Cabo Canaveral, na Flórida, onde estamos aí aguardando então um novo T0, né, para a missão Good Luck Have Fun. We're awaiting confirmation from Mission Control at the moment, so we're going to continue listening into them for any further updates. Mas ainda estamos em tempo de hold, devido então às condições dos ventos em altas altitudes. Quem está chegando agora, estamos acompanhando então a nova tentativa de lançamento do Terran, desculpa,
da Relative Space. Estamos aguardando então só novas atualizações, né, sobre a questão então dos ventos. O cronômetro então já foi ajustado ali em 40 minutos, né, mas ainda não foi reajustado para 38 e 20, né, mais um volt. Estamos em hold então devido aos ventos fortes lá na Flórida, em altas altitudes. Lembrando que ainda hoje, a partir então das 7h35 da noite, vamos acompanhar então a missão Stronger Together da Rocket Lab e às 9h55 retorno da Crew 5 Dragon Endeavour. Tudo isso ainda hoje. Então, se você está chegando novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva. E ative o sininho das notificações e deixe o like. Para que assim a nossa transmissão, né, fique em relevância. Parece que saímos em hold. Sim, saímos de hold. Alright, and now the T-clock is rolling again. We are now 38 minutes away from our new scheduled launch time of 14:35 Eastern. Again, that's 14:35 Eastern, less than 40 minutes away. Saímos de hold, finalmente. Deixa eu só... Então, um novo horário para o lançamento, como vocês podem ver ali, está então definido para as 4h35 da tarde no horário de Brasília, 2h35 no horário do leste. Esperamos que agora, né, tudo ocorra bem. E é isso, né? Estamos aí com a nossa maratona de lives aí. Hoje de madrugada tivemos um undocking da Crew 5 Dragon Endeavour da Estação Espacial Internacional. E hoje à noite, a partir então das 9h55, nós vamos então acompanhar o retorno e o splashdown da Dragon. E às 19h35 nós vamos então acompanhar o lançamento então da missão da Rocket Lab Stronger Together. Não percam. E no dia 14, às 8h55 da noite, nós vamos acompanhar a missão CRS-27. Missão de carga, então, para a Estação Espacial Internacional.
We're now at T-minus 31 minutes, and you might be wondering where we built the launch vehicle that you're seeing on the Menos de 31 minutos aí para o nosso lançamento. facilities in Long Beach, California. Já estamos ao vivo aí para a missão, então, nova tentativa de voo. Good luck, have fun. Relative Space. This is the 1 million square foot facility we are currently expanding into that will serve. Horário de lançamento então previsto para acontecer às 16h35. Terran 1 is truly a pathfinder to that vehicle. The real opportunity in the market, as proven by our customer contracts. We are actually already ramping up production for this medium to heavy lift reusable vehicle. We have designed it to be capable of 20,000 kilograms to low Earth orbit or LEO, and we plan to still benefit from the large-scale metal additive manufacturing. One key learning from Terran 1 is with the engines. Let's take a look at this clip of the AON-R thrust chamber assembly test. Chegamos então à marca de 30 minutos para o lançamento. So what you just saw there was a full power test of the AON-R thrust chamber assembly. I want to give a special shout out to Jake Shearman, Senior Manager of Combustion Devices, the Propulsion Test Team, and the Stennis test teams for accomplishing that critical milestone. So full power means 258,000 pounds of thrust at sea level. That is what we are designing AON-R engine to. And that is 10 times the capability of the AON-1 engine that we have on Terran 1 today. We are already well underway testing components such as a full-scale gas generator test, igniter testing, and as you just saw, that full-scale thrust chamber assembly. We are currently building our integrated engines, and on our Twitter feed, you can actually see an image of our first integrated engine next to a human for perspective on size. We are also completing building of our turbopump assembly, and we're planning to go into full engine tests throughout 2023. And we're going to test those engines over at the NASA Stennis Space Center in Mississippi, where most of our testing is done. In 2018, we secured the first Commercial Space Launch Act, or CSLA, agreement with NASA Stennis. And we now occupy several operational facilities there, including 4 exclusive use test stands for Terran 1 stage and AON engine testing, 2 stands used for AON-1 engine tests and AON-R component tests, and 1 cell for AON-R engine tests. On top of that, we're building out an additional 150 acres for the Terran-R program, and we've already started construction on the new engine test stands. Other structures there will include a full-scale second engine stand, office buildings, and of course, an integration hangar. All the structures we're completing out there are built from the ground up on previously unused land. After testing, we ship the components to the launch site. We, of course, have our operational site here at the Cape, but we've also acquired a site in Vandenberg, California, as an additional option for future launches. In 2019, we secured a direct agreement from the U.S. Space Force for Launch Complex 16. And Relativity joins just a few others here as only the 4th company with a currently operational orbital launch site at Cape Canaveral. Both Terran 1 and Terran-R will launch from Launch Complex 16. With that, we are now approximately 27 minutes away from launch. This is so exciting. I hope we continue to move forward, but just as a reminder, we do not have a customer payload on board, but we do have a memento in the nose cone. We have included our first ever 3D printed piece from our Stargate printer. Of course, it was a failed print since no one had done it before. Let's go ahead and take a look at this memento. So that piece that you see there is 6.5 inches in diameter and weighs about 3 pounds. It is our first completed circular test article for which we used our first generation aluminum alloy.
Since then, we've added a machined centerpiece with a GLHF for good luck, have fun, and our mitosis logo to commemorate this maiden launch. And from our very first failed print 7 years ago, it's taken a relentless focus on innovation and almost countless iterations to get to where we are today. The world's first 3D printed rocket on the launch pad here at Cape Canaveral. Like the first print, Terran 1 is the first step of many towards making humanity a multi-planetary species. As a reminder, our primary objective for today is to gather as much data as possible to help develop our future vehicles, including Terran R, our larger medium to heavy lift reusable launch vehicle. Now we're currently at T-minus 25 minutes. We're going to continue standing by for further updates from Mission Control. All parties on net. Situational briefing for pre-go, no-go. All parties be aware the go, no-go poll will be performed in approximately 10 minutes. Primary test objective is a transition into countdown through terminal startup and release into flight. Vehicle status, propellant is loaded. We are tracking no additional items for constraints. And while we are still waiting on one final balloon, we are still a go unless that balloon comes back as negative. All assets are standing by for launch. And we will do polls in approximately 6 minutes. Stand by all parties. Então temos aí boas notícias aí, né? Onde então daqui a pouco, dentro de instantes, vamos ter aí o Go no Go para o lançamento e tudo indica que até o momento então vamos ter lançamento hoje, né? Tudo indica que hoje vai ser lançado então o veículo Terran 1, primeiro veículo feito em uma impressora 3D. As a reminder, Terran 1 is 110 feet tall and 7.5 feet in diameter.
We have 2 stages that are expendable. On the bottom, we have 9 Aeon-1 engines. Each has a thrust capability of about 23,000 pounds at sea level, giving us a max total liftoff of more than 200,000 pounds. The Aeon-1 engine is designed with a gas generator cycle, and as you previously heard, we have thrust vector control actuators, or TVCAs, on the engines that allow us to gimbal during flight. We have completed more than 2,000 engine hot fires as we prepared going into launch today. The Aeon-1 engines are attached to the vehicle through a thrust structure, and above the thrust structure we have WAM printed tanks. Arwa previously shared that this is the wire arc additive manufacturing in-house process that we use. And these tanks hold liquid oxygen on top and liquid natural gas on the bottom. During flight, we pressurize our tanks using an autogenous pressurization system. This means that we tap some propellant from the engines, and this is run through heat exchangers mounted on those engines and converts the liquid propellant into a gaseous state, and we pipe it back to the top to maintain the required tank pressure or ullage pressure. Above the stage 1 tanks, we have a WAM printed interstage, which holds our stage separation mechanisms. This is what we use to separate stage 2 from stage 1 during flight. The stage separation system uses pneumatic pushers. And above the interstage is stage 2, which has a single Aeon vacuum engine. This engine has a thrust capability of more than 25,000 pounds in vacuum and has the capability of multiple restarts. Stage 2 is also WAM printed just like stage 1. And above stage 2 is our WAM printed nose cone, which we just shared about the memento inside of that nose cone. For future missions, we will replace this nose cone with a fairing and also include a fairing separation. Estamos aí com boas notícias, né? Já passamos então aquela marca do primeiro hold de 20 minutos. Então, dentro de instantes, vamos ter aí aquela checagem final do Go No Go para o lançamento. Will be fed into Terran R. But note that we're going to go ahead and pause and listen in on mission control for any more updates. Thank you. E aí agora vamos aguardar, né, novas atualizações aí da sala de controle. Até o momento, então, tudo pronto. Tudo ok aí para o lançamento de hoje. Faltando, então, menos de 18 minutos e 38 segundos. Em instantes, então, vamos acompanhar aí a nova tentativa de voo para a missão, então, da Terran, da Relative Space. As of now, it seems like everything is on track, and we're going to perform the go no-go polls in just a few minutes here. So we're going to stand by. Então, daqui a poucos minutos, né, quando chegarmos à marca aí de mais ou menos aí de 10 minutos, nós vamos ter aí o momento então da checagem do Go No Go para o lançamento. Copy. Vamos acompanhar então aí agora de instantes, parte então da checagem final para o lançamento, né, do Go No Go.
Faltando então menos de 15 minutos e 50 segundos para o lançamento. All parties on all nets. This is the go-no-go for launch. Please provide concurrence to proceed into launch with launch. Vamos ter agora o procedimento então do go no go para o lançamento. BC. BC go. BC go. GC1. GC go. GC go. GC2. GC2 go. GC2 go. Ground. Ground go. Ground go. AVI. AVI go. AVI go. FTS. FTS go. FTS go. RF. RF go. RF is go. GNC. GNC go. GNC go. Flight software. Flight software go. Flight software's go. Prop 1. Prop 1 go. Prop 1's go. Prop 2. Prop 2 go. Prop 2 go. Fluids 1. Fluids 1 go. Fluids 1's go. Fluids 2. Fluids 2 go. Loads. Loads go. Loads is go. Rock. Ranges go. Ranges go. OSM. OSM is go. OSM is go. RC. RC go. RC go. Vehicle. Vehicle is go. Vehicles go. CE. CE's go. C's go. LC. LC's go. LC's go. All parties that reported go for launch countdown. Tudo verde. Against the roll, anyone can call for a hold at any time. If a hold is called prior to T-minus 70 seconds, the T-clock will continue to roll until T-minus 70 Tudo seconds. pronto aí, tudo liberado para o lançamento. A hold is not possible after T-minus 70 seconds. Any hold call after that time will result in a terminal count abort. Should a hold or a manual abort be necessary, the person calling for a hold or abort should stay Você está falando aí sobre os procedimentos do hold, né? Como foi daquela vez, né? Quando tivemos aí na parte então terminal da contagem, né? Quase 10 minutos. Aí se for necessário dar o hold, eles vão dar hold, 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 né? Os 3 avisos de hold. Ou então abort. Aí o aviso de abort, abort, abort. Né? Isso após os 10 minutos, né? Na contagem terminal para o lançamento. Mas até o momento, então, tudo limpo, tudo ok para o lançamento às 4h35 da tarde de hoje. A nova tentativa, então, de lançamento da missão Good Luck and Have Fun da Relative Space, Cabo Canaveral, na Flórida. James Harris, Chief Engineer, Elijah Escobedo and Zoe Dickert on Vehicle Controls, Brian Batters, Ground Control, Bill Stack. Então, dentro de instantes, nós vamos entrar então na parte terminal da contagem regressiva para o lançamento de hoje, às 16h35. This includes our co-founder and CEO, Tim Ellis, our Chief Operating Officer who leads product execution, Zach Dunn, Vice President of Test and Launch, Don Katterbeck, and Director of Cape Operations, Pat Zvatek. These are among many, many others who are making today's launch happen. Let's go ahead and take a moment to wait as we get more updates from Mission Control. Faltando aí então menos de 12 minutos e 30 segundos. Agradeço aí a todo mundo pela audiência de vocês, pelos likes, pelas novas inscrições também. Dentro de instantes, nós vamos subir. For those curious, you'll be able to see small white pieces falling off the rocket. Not to worry. Atenção para o aviso de 12 minutos. 12 minutos. Estamos entrando então na fase terminal da contagem regressiva para o lançamento então do veículo Terran. De acordo com a checagem final do Go no Go que tivemos ainda há pouco, foi tudo verde para o lançamento de hoje. Faltando agora 11 minutos e 20 segundos, hein? É dentro de instantes, pessoal. Vamos acompanhar. Once again, those white clouds you see coming out of the rocket are due to the venting of the chilled gas from the vehicle into the humid Florida air out here. That's why the gas condenses into vapor and looks like clouds.
In just about 46 seconds here, we will begin our countdown sequence. T-minus 10 minutes, countdown sequence has started. Então foi iniciada agora a sequência final da contagem regressiva para o lançamento, hein? 9 minutos e 40 segundos para o lançamento. Então, o procedimento final da contagem do lançamento de hoje foi iniciado, hein? Again, we're now pressing the tanks to flight pressures. Lá vamos nós, hein? We're currently proceeding with our scheduled launch time. Momentos aí de expectativas para o lançamento de hoje. O Terran, o primeiro veículo então produzido em uma impressora 3D, né? Momentos aí de expectativas, pessoal. 9 minutos. In just about 30 seconds, we'll be transitioning stage 1 to helium. Vamos subir, hein? Eu quero ver também subir aí o número de likes e o número de inscritos, hein? Lá. And I'm receiving an update here. We just got the data from our latest weather balloon, and we are a go with upper level winds. The weather isn't stopping us today. Tá tudo pronto, hein? Vamos subir, hein? Questão então dos ventos aí em altas altitudes. Já foi liberado 8 minutos. Olha o aviso de 8 minutos. And that means we're pressurizing the propellant tanks to flight pressures with helium. A pressurização então do veículo tá ok. We'll pressurize the tanks with autogenous pressurization. Questão então da pressurização do veículo tá ok. Momentos aí de expectativas. Faltando então menos de 7 minutos e 30 segundos para o lançamento. Depois aí de 4 holds, mais um hold grande hoje que tivemos. We're now getting into the business end of today's countdown. E aí tá tudo pronto. Aí para ser lançado aí. 3 minutes, the transporter erector or that black truss structure will retract just a few degrees to give the proper angle for umbilical Aviso de 7 minutos. Olha o aviso de 7 minutos para o lançamento. Then at T-minus 70 seconds, the vehicle will go into terminal count. This is again when the vehicle's internal flight computer takes control of the countdown. And we then go into final flight termination checks and get FTS go from the launch conductor in coordination with the mission flight control officer and operations safety manager. At T-minus 6 seconds, we'll have ignition of those 9 T0. Faltando então agora menos de 6 minutos e 25 segundos, hein? Então aí nós vamos ir até o tempo de missão de hoje, 7 minutos e 43 segundos. É quando então iremos ter aí o desligamento do segundo estágio. Então vamos até a separação então do primeiro estágio com o segundo, né? Testar o segundo estágio. Faltando aí menos então de 50 minutos, 5 minutos e 40 segundos. Logo, logo, hein?
Second stage will burn for a little under Aumentos 5 de minutes. expectativas. Approximately T plus 463 seconds will have second engine cutoff, or SECO. As a reminder, we do not have Nesse a momento, very então, no horário de many Brasília, approved 4 deployments horas for e today's first 29 launch. minutos. We'll go ahead and continue listening in on mission control. Faltando então aí menos de 5 minutos e 10 segundos, hein? Atenção para o aviso de 5 minutos. Nesse momento, então, a ignição ali do próprio lente dos motores já foi iniciado. Vocês podem observar. Aparentemente aí tudo ok. 4 minutos e 50 segundos. We're currently priming the igniters with gaseous oxygen and gaseous hydrogen. Our ignition system uses these propellants flowing across the glow plug. Então a questão ali do oxigênio líquido e do hidrogênio líquido, né? Ali já está sendo feita então a ignição ali. Que é o propelente, né? Que é são os combustíveis líquidos, hidrogênio e o oxigênio. Our primary goal is to learn as much as we can and demonstrate the product concept. Atenção ao aviso de 4 minutos, hein? 4 minutos, pessoal. Suporte de apoio já está sendo ali aberto e recuado. Suporte de apoio ali do Terran já está sendo ali recuado. Tudo pronto. Lembrando então que hoje à noite, aí, a partir das 7h35 da noite, vamos acompanhar a missão da Rocket Lab, Stronger Together. Stage 1, TVC checkouts. Over the next minute and a half, we'll be performing the final thrust Faltando então 3 minutos e 10 segundos. You'll be able to see the engines gimbaling or tilting if we're in that engine view. There we go. Atenção para o aviso de 3 minutos. Estamos aí dando checagem nos motores. Tudo pronto, tudo ok ali, os motores, né? Vai fazendo aquele giro com os motores para ver se está tudo ok. Vamos subir, hein? Dois minutos e 30 segundos. Stage 2, TVC checkouts. Tudo pronto com estágio 1 e com estágio 2. Momentos aí, expectativas, intenção. Momentos aí se aproximando. 2 minutos. Aviso de 2 minutos. 2 minutos para o voo. Então, lembrando que o veículo ele mede 33 metros de altura, 7,7 e 7,5 de diâmetro. 2,5 de diâmetro. E nós vamos ter um tempo de missão então de 7 minutos e 43 segundos. Hold. You heard that call out. Someone is calling a hold due to the range. We're going to stand by for updates. E mais um hold. Faltando 1 minuto na mesma marca da vez anterior.
There appears that there may be a vessel within our clear range. Mais We're gonna hold. stand by to hear confirmation from the range. Temos aí mais um tempo de hold. And I just got confirmation there is a boat in the range. We're going to stand by to see Abort. if we can clear the boat from our radius. Parece que temos a confirmação de abort. É o que parece. Estamos aguardando aí novos updates. Mas tudo indica aí que talvez tenhamos. Once again, just to clarify, our vehicle is healthy and all systems appear to be performing nominal. We just gotta go for the weather. Então lembrando que aqui no caso que eu botei na descrição são os dados do veículo, tá? 110 feet de altura. No caso aqui, são dados do veículo, tá? São 33 metros de altitude, né? De altura do veículo e 2,2 metros de diâmetro, tá? Do veículo, tá? Não são do que ele vai atingir aí de altitude, tá? Pois aqui eu vou ajeitar. Certo? Então aqui são apenas a altura do veículo, né? Que é 33 metros de altitude, de altura, né? Do veículo e 2,2 de largura ou de diâmetro, certo? Só corrigindo então esses dados aí para vocês. Já vou corrigir lá também. Então estamos em hold, né, no tempo aí de 1 minuto e 10 segundos. Mais uma vez. Então vou aproveitar e vou corrigir lá os dados rapidinho. Estamos em hold. Announcement on countdown net is the LD. We got a hold called prior to terminal count. Hold gating items have been cleared. We are adjusting Deixa eu então apagar isso daqui. zero time. We'll hold the clock for terminal count until we pick up the count. All right, now we are just confirming a new launch time. All items that were blocking us and giving us a red range have now been cleared out. So we're going to await that updated launch time and then update the T-clock above as necessary. Então parece que já termos aí um novo
um novo T0. Mais uma vez, então, tivemos um hold no tempo de 1 minuto e 10 segundos para o lançamento, né? Vocês podem ver aí na tela. Estamos aguardando, então, novas atualizações para o novo T0. All right, and the clock is about to resume just shortly here. They are coordinating that new. Mais uma vez, né? We're very excited to Temos get aquele this thing going. Countdown net. T-clocks pick up in 60 seconds. 60 seconds. We have confirmed our new T0 is going to be 14:42 Eastern. Once again, that's 14:42. We'll see the T clock. Então, o novo T0 aí será, então, às 16h42, hein? 16h42 aí, o novo T0. Às 16h42. Métodos aí de expectativa. Então, às 16h42 aí teremos o novo T0, hein? Novo T0. Deixa eu até já ajustar. T-clocks rolling. Terminal count. Lá vamos nós, hein? 1 minuto. Flight computer and countdown. Minuto final, pessoal. 50 segundos. Vamos lá, hein? Deixa o like, deixa o like. Liberado para o lançamento, hein? Terran liberado para o lançamento. Vamos lá, vamos lá. Momento de expectativa. E apreensão. 30 segundos. 30 segundos. 20 segundos, pessoal. Ai, meu Deus. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignição. E falhou. Falhou. Não subiu. Não subiu. Não subimos. Ai, meu Deus do céu. Não subiu, cara. Que tensão. Meu Deus do céu. Tô indo aqui de tensão. Ai. Que agonia. Meu Deus do céu. Chegou a dar ignição, mas não subiu. Deu hold, 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 hold. Ah. Caramba. Puxa vida. Temos que aguardar então novas atualizações, novos briefings, para saber então o que vai ser feito. Salve aí, Renato, seja bem-vindo. Não sei se tu chegou aí na hora, mas tivemos a ignição, mas não subiu. Não subimos. Nossa, momentos aí de tensão, né? Estamos aguardando então novas atualizações. Sabemos aí se vamos ter um novo T0 hoje ainda, ou se vai dar scrub. Nossa, que tensão, caramba. Tensão, tensão, gente.
quem está chegando novo no canal, né? Estamos acompanhando então a missão Good Luck Have Fun da Relative Space, do primeiro veículo então produzido em uma impressora 3D. Tivemos ainda há pouco uma ignição, né? Mas ele não subiu. Não subiu. Tivemos mais um hold. Terceiro hold do dia. E lembrando que ainda hoje à noite, né, a partir das 7h35 da noite, nós vamos acompanhar a missão Stronger Together da Rocket Lab. E logo após, às 9h55, nós vamos acompanhar às 9h55 da noite o retorno da Dragon Endeavor, o Splashdown. Então quem é novo no canal aí, né, se que você puder se inscrever, né, se inscreva e deixa o like, né, para então ajudar aí na relevância das nossas transmissões. Ainda agora há pouco, né, tivemos uma ignição, mas o veículo não subiu. E aí estamos esperando aí uma reciclagem para ver se teremos um novo T0 ainda hoje. De angústia, expectativa e tensão e ansiedade, tudo junto de uma vez só. Aqui é assim, aqui é tudo junto de uma vez só, esses momentos. Angústia, tensão, ansiedade e expectativa. A gente quase subimos, mas não foi. Estamos aguardando só nova oportunidade, então, o novo T0 para o dia de hoje. Agradeço demais aí a audiência de vocês nessa tarde de hoje, de sábado, dia 11 de março. Essa maratona de lives do dia de hoje, que começou na madrugada, com a saída então da cápsula Dragon Endeavor da Estação Espacial Internacional. É um dia hoje aí repleto de atrações para vocês. Announcement on Countdown Net. This is the LD. We aborted terminal count on a launch commit criteria violation at T-minus 0.5 seconds prior to liftoff. We're safing the vehicle and assessing recycle opportunities. Estamos ainda em estágio de hold. With our launch commit criteria, which is why we had an abort shortly before liftoff. The team is continuing to assess vehicle health to confirm if we can have a recycle today. Estamos aguardando então novas atualizações, né? Mas parece que até o momento então vai ser restaurado aí a próxima oportunidades aí, o novo T0 já está sendo avaliado. E em breve então vamos saber aí se teremos ainda hoje um novo T0 ou se teremos scrap. Mas a ignição foi tão boa, né? Foi tão legal ali naquele momento da ignição. Pena que o veículo não subiu, né, pessoal? Puxa. Caramba, foi...
E aí eles estão recalculando então um novo T0 para a oportunidade então do lançamento. Mais uma vez aí momentos de angústia, tensão, ansiedade, expectativas aí, tudo junto. Estamos aguardando então nova atualização aí. Novo T0 para o lançamento ainda hoje. As a reminder, we're currently at 14:50 Eastern Time and our launch window is open until 1600 Eastern. So our teams are currently assessing any recycle opportunities that we have during this time. Dando aí novas atualizações. You'll see an occasional cloud coming out of the transporter erector or the black truss structure there. That is just because we're creeping our propellant topped in case we can re-attempt a launch before the end of the window today at 4 p.m. Eastern. Foi ajustado então nosso cronômetro ali para 45 minutos. Como vocês podem observar ali na tela. Então vamos ter aí uma nova oportunidade daqui a pouco. As you can see, the T clock rolled back. We are still working on a recycle, so we'll keep you updated as soon as we have confirmation. Nós estamos aguardando então a confirmação do novo T0.
Mas o relógio já tá ali. Aguardando o novo T0 para ser confirmado. Nesse momento então são 4 horas e 58 minutos. Estamos aí então aguardando a confirmação do novo T0 para uma nova tentativa de lançamento hoje do veículo Terran Relative Space. Ainda há pouco tivemos aí uma ignição, mas ele não subiu.
5 horas no horário de Brasília, estamos aí acompanhando nova tentativa de voo do veículo Terran Relative Space, aguardando só novo T0.
E estamos aguardando novas atualizações sobre um novo T0 aí para nova tentativa de lançamento ainda hoje para o veículo Terran. Saímos do voo. Novo T0 às 17h55. Deixa eu então ajustar os nossos cronômetros. Vamos ajustar os nossos cronômetros aqui também para as 17h55. Então tá aí, portanto, ajustado nossos cronômetros para as 17h55 no horário de Brasília. Então aí vamos ter nova tentativa de lançamento às 17h55. E lembrando que logo depois, às 17h35 da noite, nós vamos acompanhar também a missão da Rocket Lab, hein?
are updating the T0 time to 1600 Eastern. Once again, that is 1600 Eastern. T-clock is rolling. Foi feita então uma nova alteração. Agora será às 18 horas. Então será às 18 horas o lançamento. A alteração então feita para 18 horas. Vocês puderam escutar. Então, o novo T0 atualizado aí para as 18 horas. Seguimos então acompanhando a tentativa de lançamento para então o veículo Terran da Relative Space.
For those of you that are tuning in today, we're going to take a moment again to introduce ourselves. My name is Rachelle Aniceto. I am the Chief of Staff for the Vehicle Architecture and Technology team. And I'm Arwa Tazani Kelly, Technical Program Manager for Test and Launch here at Relativity Space. Now, ahead of Terran 1's liftoff, we invited some of the most influential voices in the space industry to curate some questions from you all on Twitter about our journey to launch. We appreciate the time that Michael Sheets, space reporter at CNBC, Eric Berger, senior space editor at Ars Technica, and Tim Dodd, the everyday astronaut, took to answer your questions. Let's take a look. This question comes off of Twitter from Danny Stover. Many launch companies fail their first attempt. Will Terran 1 reach the same fate? What makes Relativity? E agora serão respondidas algumas perguntas, né, vindas Michael, what do you have for that lá do Twitter, né? Many companies failing their first launch attempt is, I think, a great example Faltando então of 38 the minutos. high risk aspect of the development process. And I think that's one thing a lot of people need to keep in mind is there's along the way to development, even before launch, there's all these milestones that you're trying to get through, including, as we've seen recently, static fire. So you pass those milestones, you get more data. As you move closer and closer, the end goal is, can we not just get into space, not just get into orbit, but deliver into the targeted orbit, get to the place we want to actually be? And I think a nice analogy of it is like ordering an Uber. You want an Uber that's going to get you the closest to your destination, ideally your front door. But if your Uber is dropping you off, a couple miles away, you're probably not going to continue, using the app anymore because you're going to try to go with a competitor who's actually getting into that ideal orbit. So will it make its first attempt is that open question. And I think I really want to stress the development side of where the company is, because people see failure at kind of any stage and they go, oh, this is a wash. But it's really important to understand that ultimate goal of an intentional specific orbit. I'll answer the question a little bit more bluntly. I do think Relativity probably will fail on their first launch attempt. If you look back at no new space company has ever reached orbit on their first flight attempt. You had Rocket Lab fail, SpaceX failed on their first attempt, Virgin Orbit failed, Firefly failed, ABL failed. And so, it's the odds are against them. Sobre a missão da Rocket Lab, né? Acabei de receber informação aqui também de que lá na ilha Wallops, né, na Virgínia, nos Estados Unidos, né? Também eles estão sofrendo com ventos em elevadas altitudes. E aí eles estão avaliando um novo target para o lançamento. Então, aparentemente, talvez não teremos lançamento da Rocket Lab hoje. Deixa eu só confirmar isso com vocês, rapidinho. Being completely successful on the first round is statistically zero. So I'm just excited to see if they can get through the first big milestone. If they can, make it through max Q. Né, por conta de ventos em altas elevadas altitudes. Aí a Rocket Lab também parece que vai adiar o lançamento, né? Deixa eu só confirmar. Por enquanto ainda não foi confirmado o adiamento, mas only of the companies that we talked about outside of Pegasus, and that was Orbital Sciences, and of course that was a solid fueled rocket, and most of which was not developed. Estou só confirmando aqui. Commercial space companies today, but of the companies we talked about, Rocket Lab got to like a second stage engine ignition and flight, right, on their first mission. Yeah, 21st century wise, that's definitely true. And I think another way to tackle this question is defining failure.
because you know É, when you talk about então a Rocket Lab you know, acaba de informar que ela you need to suspendeu understand the the multi-step a process tentativa de of lançamento the hoje rocket launch, and I think that's na another ilha de important aspect Wallops where devido aos fatores depending on dos how far ventos they em get em níveis towards their ultimate superiores. goal, E a nova oportunidade será whether então this is a learning a experience from a failure próxima standpoint, semana. or this has a lot more to build upon, and every E aí step ela that they compartilhará complete during the launch a is data another check mark towards success. com a gente, tá certo? Então, Rocket Lab acaba de This next question anunciar. comes from Hantronics. Não teremos With the capability of lançamento 3D rocket hoje. engines, will we see a day when rocket engines are a part of the ship structure such that their major components won't need to be removed, Deixa eu colocar inspected, aqui. or replaced after every launch? I don't remove my engine in the car every 1,000 miles. I think there's always going to need to be some kind of repairability and separateness of the components of the structure of the vehicle and the engines. I mean, there's just an inherent, you know, physical moving parts. You have bearings, you have valves, you have components that that just would need to be expected on any vehicle, inspected on any vehicle. And you know, if you completely integrate that into the structure to the point of not being able to remove and service it, you just really, you know, you really limit yourself. Now, if you're talking about an expendable launch vehicle, there is the potential that integrating it could actually add potentially some reliability or simplicity or mass saving. So it depends on your overall goal. If you're talking about a reusable vehicle that you're flying over and over and over, completely integrating it to the point of not being able to even remove and service it is probably not the best idea, in my opinion. I would just say that, you know, this is an impossible question to answer. Então hoje não To teremos see if 3D Rocket Lab. rockets are capable of flying. You know, and that's the great thing. What I love about the launch industry today is you've got all these companies trying different things, right? You've got ABL out there trying to basically build a miniature Falcon 9 as simple as possible. Então hoje a live da Rocket Lab foi cancelada. You have, you know, Virgin Orbit trying air launch. You know, you had Astra trying to build the cheapest, perhaps. E aí só teremos depois dessa live, às 9h55 da noite, né? Então teremos a nova tentativa, nova tentativa não, o retorno então da Dragon Endeavor. Faltando então 31 minutos. I'll do this one. This one comes from Kyle A. May asking, what other markets in the space sector or beyond do you see Stargate technology being applied in? I kind of mentioned it earlier. I would love to see, you know, large scale additive manufacturing be used for, you know, automobile prototyping, race car prototyping, especially. Oh my God, like the Formula One world where every year the cars have new restrictions and new rules and a new, you know, set of rules to have to engineer. Então é isso, né? A Rocket Lab então não terá lançamento hoje, então devido a questão então dos ventos fortes em altas altitudes. Acabou de fazer o seu anúncio. Deixa eu publicar aqui também. And I think that's the fascinating aspect is you try out the technology behind the rocket in such a extreme use case where then other sectors can look, where can we apply this? Where can we iterate faster by implementing printing these as solid entire structures as opposed to, you know, different pieces that you put into whether it's for shipping or other large industrial components. You can see the kind of downstream effects of basically a demonstration of, hey, we can build a rocket with this type of technology. What else can't we build? I think Michael's exactly right. You know, there's been talk about relativity since it was, you know, almost since it was founded. Is this a launch company or is this a 3D printing company? I think, you know, that once they sort of get wrap their hands around spaceflight, they're going to be taking this technology into other areas, and we don't really know what those are. It'd be interesting to find out. You know, just for me personally, one of the big issues that we've seen in this country and around the world has been housing issues, and so I don't know if 3D printing these large structures could be applied to housing units or things like that. But it's going to be fun to find out where this technology goes.
That was a great video answering some of your questions on Twitter. Now we are at T-minus less than 30 minutes from our launch with our updated launch T0 time of 4 o'clock p.m. Eastern. So that is 1600 Eastern. We're currently going to stand by from an update from Mission Control in the next few minutes. Portanto, faltando 27 minutos para o nosso lançamento aqui. A missão de hoje da Relative Space. Então, lembrando para quem está chegando agora, né? A Pocket Lab então anunciou que anunciou agora que foi suspensa então o lançamento de hoje devido a problemas com o vento. E até agora, no momento, tá indo bem o cronômetro. Faltando aí menos de 25 minutos e 30 segundos. Então hoje só teremos mais tarde a live então, para a missão da Crew 5. O retorno da Dragon Endurance. Dentro de mais alguns instantes teremos novamente o Go No Go Check para o lançamento hoje. É a nova tentativa então de lançamento. Terran.
Volto já já. Dentro de instantes, então, teremos novamente
E a checagem então do Go no Go para o lançamento de hoje, dentro de alguns instantes. 19 minutos para o lançamento. Só lembrando então mais uma vez que hoje então foi suspenso. Conta então dos ventos fortes na região então da Virgínia. A missão da Rocket Lab. Então dentro de instantes aí teremos no tempo de 16 minutos o novo Go no Go para então checagem final do lançamento. Nesse momento então são 17 horas e 41 minutos no horário de Brasília. Estamos acompanhando então a nova tentativa, lançamento para a missão Good Luck, Have Fun da Relative Space. Então, só recapitulando para vocês que hoje então não teremos a missão da Rocket Lab. Nova data então será divulgada em breve, por conta dos ventos fortes ali na região do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Então, a nossa próxima live será ainda hoje às 21h55, o retorno da Dragon Endurance. Retorno esse então que foi iniciada na madrugada de hoje, com a saída da Estação Espacial Internacional. Faltando aí 17 minutos para o novo lançamento. Então, dentro de instantes, no tempo então de 16 minutos, vamos ter aí o novo Go no Go para a checagem final do lançamento de hoje. Mais cedo tivemos aí uma nova um lançamento, né? Mas ele não subiu. Então, dentro de instantes aí, né, do tempo de 16 minutos, nós vamos ter então o nosso Go no Go. Dezesseis minutos. Dentro de instantes, então, vai ser iniciado a sequência do Go no Go Range para o lançamento. Então, lembrando que o veículo, né, ele tem de altura 33 metros e de diâmetro 2,2. Estamos só no aguardo aí do início então do Go no Go. Então ainda hoje, né, vamos ter então às 9h55 desta noite, live então para acompanharmos aí o retorno e o splashdown da cápsula Dragon Endurance, da missão Cruising.
E a missão então da Rocket Lab de hoje foi suspensa por conta então dos ventos em alta altitude. Bom, então ela fez o anúncio. Agora então agora vamos iniciar então Go No Go Range. Vamos acompanhar. GC Go. GNC. Flight software. Prop 1. Prop 2. Fluids 1. Fluids 2. Loads. Rock. Ranges go. OSM. RC. RC go. Vehicle. CE. LC. LC go. All parties report go for launch countdown. All right, our team is being relentless Ok, here. tudo certo. Tudo verde aí no novo range. Go No Go para o lançamento. Faltando então 12 minutos e 20 segundos. And just a reminder, 1600 for that launch. And as we continue to wait, let's remind you what we have inside of our nose cone. So we don't have a customer payload on board, but we do have our special memento, which is our first ever 3D printed piece from our Stargate printer. As we mentioned before, Mais uma vez aí momentos de ansiedade, angústia, apreensão, as a reminder, that piece is about 6.5 expectativa, inches in diameter and tudo weighs junto about 3 numa pounds. coisa só. And it is our first completed circular test article for which we used our first generation aluminum alloy. Since then, we Para quando a gente atingir o tempo de 10 minutos regressivos, nós vamos então atingir o tempo terminal, né? We'll go Contagem ahead terminal. and tune back in to mission control Segmento and terminal wait de as we get contagem. closer and closer to launch. Mais uma vez aí momentos de expectativas, angústia, tensão. Ansiedade, tudo junto. Tudo junto aí de uma vez só. 5 horas e 49 minutos no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando os momentos finais da contagem regressiva, então, para a nova tentativa de lançamento Terran. Atenção, 10 minutos. Contagem. A sequência final da contagem regressiva iniciada. Under T-minus 10 minutes, and in the upcoming minutes, once again, you're going to hear several Mais uma vez, vamos lá. from mission control as we go through the Já estamos aí final com mais de pre-launch 3 horas procedural e steps, 11 minutos de including transmissão. firing of the igniters, final engine Estamos então checkouts, acompanhando transporter todos os direction detalhes da extraction, missão, da nova getting that tentativa final go de voo, for da launch missão. Good for luck. this attempt. Have fun. Again, we're now pressing the tanks to flight pressures, as you just heard, and we're currently proceeding with our time of 1600 Eastern. This will be our last attempt for today. Lá and vamos it nós is mais uma vez, hein? instantaneous launch window.
Atenção. Estamos então na sequência final da contagem regressiva. Atenção para o tempo regressivo, 9 minutos. Mais uma vez, aqueles momentos todos de ansiedade, angústia, apreensão, expectativa, né? Tensão, vem tudo junto. Vem tudo junto agora. Para o nervosismo também. Stage 1 will be transitioning to helium shortly. Atenção para o tempo regressivo. Once again, that means we're pressurizing the propellant 8 minutos. pressures with helium, and as a reminder, during flight we'll be pressurizing. Menos de 8 minutos é o tempo regressivo. Tanks are pressing for engine chill. Lembrando então que o propelente então é a mistura do hidrogênio líquido e o oxigênio líquido. São os dois combustíveis aí do Terran. Vocês estão vendo na tela aí, né? Os motores estão sendo preparados aí para a ignição. Since we're getting into the business end, let's remind you about our launch timeline. Arwa, take it away. So again, at T-minus 3 minutes, the transporter erector or the black truss structure behind Atenção the para o vehicle tempo is going to regressivo, retract just a 7 few minutos. degrees to give the proper angle for umbilical separation. At this point, the vehicle will of course be on internal power. Ai, mamãe, At vai. T-minus Vamos nós, 70 hein? seconds, Igniters to flight targets. the vehicle will go into terminal count, and this is again when the vehicle's internal flight computer takes control of the countdown. We'll then go into flight termination checks and get FTS go from the launch conductor in coordination with the mission flight control officer and operations safety manager. At T-minus 6, we're going to see that ignition one more time of those 9 Aeon 1 engines. Lá vamos So nós you'll de see novo, the hein? flames, the blue fire, I should say, beneath the rocket. Stage igniters priming in. And at T0, we'll have liftoff. At T plus 2 seconds, the strong Lembrando arc is então que o going to tempo de throw duração back da to missão é remove de the 7 umbilicals minutos and e clear the 43 path for the segundos vehicle to após então fly. At T o plus desligamento 12 do seconds, segundo we'll begin estágio. our pitch over Atenção and para then o at tempo T regressivo plus de 50 seconds, 6 we're going minutos. to reach max Q, or the point of maximum dynamic pressure. This is again where the structural loads on the vehicle are the highest, making it one of the more challenging phases of flight. At approximately T plus 160 momentos seconds, finais. we will get to main engine cutoff. That is where the stage 1 engines will shut off, and it will be followed shortly by stage separation Só uma and Aeon atenção. vacuum engine ignition. Our second stage will burn for a little under 5 minutes. Then, at approximately T plus 400, Lembrando então que a missão de hoje da Rocket Lab foi suspensa. Nova data será divulgada em breve. We do not have a ferry or any payload deployments for today's first launch. Atenção. With that, we'll go ahead and sit back and listen back to Mission Control. Atenção para o tempo regressivo de 5 minutos. We're currently priming the igniters with gaseous oxygen and gaseous hydrogen. Again, our ignition system uses these propellants flowing across a glow plug. Estamos a menos de 5 minutos do lançamento. Less than 5 minutes. Lá vamos nós de novo. Momentos aí todos, né? Vindo à tona aí. Stage 1 igniters priming in.
GLHF again is our maiden launch, so a nominal flight Ai, and ai. one reach orbit today, but our main goal is to learn as much as we can about this vehicle and demonstrate Atenção. the product concept. A Tempo major regressivo milestone would be de for us to reach max Q today, the point 4 of minutos. maximum dynamic pressure. Stage 2 is on internal power. Estágio 1 e estágio 2, tudo pronto. And the TE cradle disengaged. TE cradle, there we Suporte go. de apoio aberto. Cradle arms slowly start releasing stage 2 so that the starting back can retract. Suporte aberto e recuado. E vamos subir, hein? Agora tem que ir. Agora vamos lá. Os motores ali estão se mexendo bem. Gimbaling there, we're performing the final thrust vector control health checks on both stages right before liftoff. Os motores estão ok ali. Atenção. Contagem regressiva, 3 minutos. Então, lembrando que hoje a missão da Rocket Lab então foi suspensa. Nova data será divulgada em breve. Just a few degrees to prepare for umbilical separation. There it goes. Momentos aí de tensão. Stage 2 TVC checkout. Tudo ok aí. Com o estágio 1, com o estágio 2. Chegando aí na aproximação aí do tempo T0. Atenção aí para o aviso de 2 minutos, hein? O aviso de 2 minutos na tela. Lembrando que o tempo de duração desta missão é de 7 minutos e 43 segundos. 1 minuto e 30 segundos. Tá chegando a hora, hein? O momento da verdade novamente se aproxima. Um minuto e 20 segundos. Range green. Tudo pronto, verde. Liberado para o lançamento. Atenção para o aviso de 1 minuto. Minuto final. Minuto final. 50 segundos. Quarenta segundos. Trinta segundos. Lá vamos nós, hein? 20 segundos. Hold. Hold scrub. Fi. Scrub. Damn it. Scrub, pessoal. Tivemos um scrub mais uma vez. Mais um scrub. Nossa.
Our teams obviously gave it an amazing shot today, and we had high hopes for sending our Terran 1 off, but we're going to continue to take a measured approach so we can ultimately take this rocket off to max Q and beyond. Once we have an update Infelizmente tivemos scrub. We will share that via Twitter at Relativity Space. We hope you will join us again soon to see the world's first 3D printed rocket Então, fly. nova oportunidade. And I'm Arwa Tizani Kelly. Thank you. See you next time. Então, como vocês puderam acompanhar aí, né? Tivemos um scrub mais uma vez. Aí então para a missão da Relative Space, né? Nova tentativa de voo. Caramba. Foi desses momentos todos de tensão e angústia que eles nos deixam por 2 vezes. Então, só lembrando a vocês, né, que então a missão da Rocket Lab de hoje foi então suspensa. Pois é. É que eles estão querendo. É que eles estão planejando fazer, né? Levar esse veículo para Marte. Caramba, mais um scrub. Não acredito. Caramba. Enfim. Então, sobre a missão da Rocket Lab, né? Como já havia comentado com vocês. Então, hoje não teremos problemas, então, dos ventos fortes lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Mas a gente vai continuar, então, atento aí com as novas atualizações, né? Da Rocket Lab. E também da tentativa, então, de voo para a missão Good Luck, Have Fun, certo? E lembrando que ainda hoje, a partir então das 9h55 da noite, nós vamos acompanhar aqui, direto então, ao vivo, o retorno e o splashdown da cápsula Dragon Endurance. Então se inscrevam quem ainda não é inscrito no canal. E compartilhe aí o link da próxima transmissão, que será então às 21h55, com o retorno da Dragon Endurance. Deixe também deixar o like, né? Cada like de vocês aí na transmissão é muito importante, né? Porque ajuda aí então na relevância do nosso canal, né? Nas transmissões. Tá certo? Então, por hoje, scrub. Mais uma vez. Tá aqui. Mais uma vez, scrub. Infelizmente. Então, nos vemos daqui a pouco às 9h55, tá? Qualquer novidade que vocês queiram saber, então, das missões, é só seguir a gente aí nas redes sociais. Os links estão na descrição da live. Twitter e Instagram. Tá bom? Então nos vemos então logo mais, daqui a pouquinho. A missão então Cruz 5. Retorno então da Dragon Endurance. Eu só mudar. Eu não preciso nem mudar, não. Então é isso, né, pessoal? Obrigado a todos pela audiência, né? Pela paciência aí de mais de 3 horas aí de transmissão hoje, tá certo?
Muito obrigado a todo mundo pelas inscrições, pelos likes, pelos donates. E a gente se vê então mais tarde aí. A missão então da Dragon Endurance. O 5. Ok? Por hora então eu fui. Se vê mais tarde.